Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Chino, professor de Física, e nessa aula eu quero explicar um pouco sobre a segunda lei de Newton. Eu já deixei gravada uma outra aula falando da primeira lei de Newton, mas para conseguirmos entender melhor a segunda lei de Newton, a gente vai ter que retomar alguns aspectos e algumas definições da primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é pela sigla aqui, PFD, é o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Às vezes, a segunda lei de Newton acaba tendo um destaque porque as pessoas acabam dando uma atenção maior porque ela tem um pouquinho diferente da primeira e da terceira lei de Newton. Ela tem uma fórmula, ela tem uma equação. A lei de Newton diz que a força resultante é proporcional ao produto da massa vezes a aceleração. Tanto que a gente expressa a segunda lei de Newton através da seguinte fórmula: força resultante é igual massa m vezes aceleração. Claro que todo conceito e toda definição física ela vai além da fórmula, né? A gente precisa entender o conceito, precisa entender a definição para exatamente entender o contexto e a aplicação da fórmula. Aí a gente retoma um pouco a primeira lei de Newton, que diz que um corpo livre de forças, sem atuação de forças, em repouso, permanece em repouso. Ou, se ele estiver em movimento, permanece em movimento retilíneo e uniforme. Então isso significa que para eu colocar um objeto em movimento, para vencer a inércia dele, eu preciso aplicar uma força, e essa força ela tem que ser proporcional a essa massa. Ou seja, se um objeto é muito massivo, apresenta muita massa, preciso fazer mais força para movimentar esse objeto. O contrário também é verdade. Então, se esse objeto, digamos, é mais leve, tem pouca massa, então preciso aplicar uma força menor, mas é proporcional. Muita inércia, mais força. Pouca inércia, menos força. E também isso vai ser proporcional ao quanto esse objeto é acelerado ou desacelerado. Né? Então, um objeto que está em movimento, por exemplo, um veículo, um carro, um caminhão, que já está em movimento, possui uma determinada velocidade, para que ele pare ou reduza a sua velocidade, então ele vai lá usar o sistema de freios. Nada mais é que o sistema de freios vai aplicar uma força para causar uma desaceleração nesse veículo. Então, a segunda lei de Newton, temos Fr. Fr é chamada de força resultante. Força resultante. M. M é a massa. A massa, pelo sistema internacional, é o quilograma. Kg. E a aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Aceleração. A aceleração mostra a taxa de variação da velocidade a cada segundo. Né? Então, por exemplo, a aceleração da gravidade, aceleração, o valor arredondado, aproximado da aceleração gravitacional terrestre, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, significa que a cada segundo esse objeto vai ser acelerado, por exemplo, um objeto caindo em queda livre. Esse objeto é acelerado 10 metros por segundo a cada segundo. A força resultante, ou a força,
ela recebe uma medida que é o Newton, em homenagem ao físico Isaac Newton. Então, a gente simboliza pela letra N maiúsculo. E aqui vale ressaltar, vale observar que a aceleração ela possui a mesma direção e sentido da força resultante. Vamos entender um pouquinho melhor essa história de força resultante. A força ela é uma grandeza vetorial, ou seja, além dela ter um valor, uma intensidade, ela possui direção e sentido. Então, se eu tiver aqui a representação de dois vetores, vou chamar esse vetor de F1. E esse outro vetor um pouquinho maior de F2. Então eu vou considerar que, tirando um pouquinho aqui a inclinação do desenho, mas eu vou considerar que os dois são horizontais para a direita. Eu vou falar que essa força F1 tem intensidade de 10 newtons. E F2 tem intensidade de 15 newtons. Se eles estão na mesma direção e sentido, então eu posso somar esses dois vetores. E aí eu vou ter um vetor resultante, como se eu estivesse somando o tamanho de cada uma das flechas que eu representei ali pelos vetores. Então aqui eu vou ter uma força resultante, na qual eu posso escrever aqui. Qual que é o resultado dessa força resultante? A soma de F1 com F2. Então 15 mais 10, 25 newtons. Isso também é válido para se esses vetores estivessem voltados para cima. Então, os dois verticais para cima. Aí faria a soma da mesma maneira. 10 mais 15. Se eu tiver dois vetores na mesma com a mesma direção, só que sentidos opostos, ou seja, os dois horizontais, só que um para a esquerda e um para a direita. Então eu vou fazer aqui. Então, de novo, vou chamar de F1. Vou falar que tem de novo 10 newtons. Eu vou falar que esse outro vetor aqui é o F2. Vou falar que tem 5 newtons. Então, os dois estão na horizontal, só que um para a direita e um para a esquerda. A gente pode imaginar como se fosse uma disputa de um cabo de guerra, onde tem duas equipes puxando uma corda, cada um para um lado. Né? Vence a equipe que apresentar a maior força ao puxar a corda. Então a gente, aqui nesse caso, faremos uma subtração. Então, vetores opostos, forças opostas, faremos uma subtração. Então, nesse caso, vamos escrever que a força resultante F1 menos F2. Então, 10 menos 5, 5 newtons. Então, essa é a ideia da força resultante. É o resultado das forças. E aí eu tenho que analisar exatamente a direção e o sentido dessas forças. Então, vamos criar aqui um exercício de exemplo para a gente aplicar aqui a segunda lei de Newton. Exemplo. Um caminhão de massa 5.000 quilogramas, 5 toneladas, é um caminhão, né?
Um caminhão de massa 5 kg inicia um movimento acelerado. Inicia um movimento acelerado. Com intensidade, essa intensidade vai ser o valor da aceleração. Com intensidade de 4 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força exercida pelo motor ou pela transmissão, né, as marchas do caminhão. Calcule a força exercida pelo motor do veículo. E aqui, claro, um primeiro exemplo, a primeira situação também, estamos desprezando as forças de atrito. Se a gente pensar nas peças do motor, na transmissão, nas marchas do caminhão, nas rodas, no pneu do caminhão com o asfalto, com o chão, as forças de atrito. Então, vamos desconsiderar a força de atrito. Bom, temos dois valores que chamam a nossa atenção no exercício. Os 5.000 kg, que é a massa do caminhão, e a aceleração que ele adquire. E aí, para ele adquirir essa aceleração, a gente precisa, então, determinar a força. Vamos escrever aqui a nossa fórmula da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante, massa 5.000 vezes 4 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Então, a força resultante, 5.000 vezes 4, 20.000 newton. Uma aplicação importante, a decorrência da segunda lei de Newton, é a chamada força-peso. A força-peso, que erroneamente, no dia a dia, na linguagem cotidiana, é muito comum, na linguagem formal, utilizarmos peso e massa como sinônimos. E isso não é uma verdade. Então, uma coisa que temos que ficar atento é que massa é diferente, esse símbolo aqui é diferente de peso. Massa, na física, é a ideia de matéria. E aí utilizamos lá o quilograma. O peso, como o nome já indica ali, é uma força. Essa força, a gente acabou de ver que a força ela usa a medida Newton. Né? Mas afinal, o que é a força-peso? A força-peso é a interação da matéria, da massa, com o campo gravitacional. A gravidade é uma força atrativa. Então, por que os objetos caem? Por que eu arremesso um objeto depois de um certo tempo e uma certa trajetória, esse objeto cai? Porque a todo momento ele está sendo atraído pelo campo gravitacional terrestre. Então, vamos anotar aqui, ó. Interação entre a massa
e o campo gravitacional. Massa é matéria, peso é uma força. A massa é uma propriedade da matéria. A massa é a propriedade de um corpo, de um objeto. Então, se esse objeto, por exemplo, ele é levado para fora da Terra, para a Lua, para Marte, numa viagem espacial, ele continua apresentando a mesma massa. O que muda nesse objeto? É o peso. Por quê? Na Lua, em Marte, em Júpiter, em outros lugares do universo, os campos gravitacionais são diferentes. Então, por exemplo, vamos colocar alguns valores aqui. A gravidade na Terra, a gente considera que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade lunar, a gravidade na Lua, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. A gravidade em Júpiter, por exemplo, aqui, aproximadamente 25 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer aqui mais um exercício. Então, exemplo 2. Um astronauta de massa, estamos falando da massa corporal do astronauta, de massa 70 kg, fará uma viagem até a Lua. Determine sua força-peso. Determine sua força-peso na Terra e na Lua. Bom, então faremos dois cálculos. O peso terrestre, utilizando a gravidade terrestre, 10 metros por segundo ao quadrado, e um outro cálculo para o seu peso lunar, utilizando a gravidade 1,6. Vamos colocar aqui, ó. Na Terra. Vamos escrever assim, ó. PT é a massa do astronauta vezes a gravidade aqui na Terra. Então, o peso do astronauta na Terra é a massa dele, 70 vezes 10. Então, o peso na Terra é de 700 newtons. Vamos fazer o cálculo agora peso lunar, o peso na Lua. Vou chamar de PL. A massa dele permanece a mesma, 70 kg. A ideia é que a massa é uma propriedade do corpo dele. Então, 70 vezes 1,6. Então, o peso lunar, 70. 70 vezes 1,6
é igual a 112 newtons. Uma diferença bastante expressiva, compararmos com os 700 newtons, que é o peso terrestre. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço sua atenção, o seu tempo. Espero que você tenha gostado de mais uma videoaula. Espero que os exemplos tenham ficado bem claros, os conceitos e as definições também. Agradeço novamente e espero você numa próxima.